Olá, turma! Na aula de hoje iremos fazer uma breve análise da obra Memórias de um Sargento de Milícias, obra que pertence ao romantismo e recebe a categoria de romance urbano. Foi escrita por Manuel Antônio de Almeida e conta a história de Leonardinho, que nasceu de uma pisadela e de um beliscão entre Leonardo Pataca e Maria das Hortaliças. As Memórias de um Sargento de Milícias são um dos livros mais singulares da literatura brasileira. Trata-se basicamente de um romance de humor popular fundado nas aventuras de tipos da sociedade carioca do começo do século passado. O humor explorado por Manuel Antônio de Almeida é semelhante ao das peças de Martins Pena, autor de O Noviço. Destinado às páginas de um jornal, as memórias apresentam capítulos unitários, quase todos um episódio completo. É importante lembrar que a obra Memórias de um Sargento de Milícias foi publicada primeiramente em forma de folhetim no jornal. Depois foi publicada em forma de livro em 2 volumes. Quando publicada no jornal, a forma de folhetim, Manuel Antônio de Almeida não assinava com o seu nome, assinava com um pseudônimo de Um Brasileiro. O conjunto desses episódios reconstitui a vida de Leonardo Pataca e seu filho, Leonardo, em meio a um vivo retrato das camadas baixas do Rio de Janeiro de Dom João VI. O romance dá muita atenção às festas, encontros, instituições e profissões populares da cidade, cujas ruas são descritas com a animação de uma verdadeira narrativa de costumes. É um romance muito agitado e festivo, não há praticamente nenhuma página sem um incidente ou surpresa espantosa, e a linguagem é coloquial. As Memórias de um Sargento de Milícia foram publicadas em folhetins anônimos entre 1852 e 1853, no suplemento dominical do Correio Mercantil, A Pacotilha. Em livro, a obra saiu nos anos de 1854 e 1855, em 2 volumes. Cada um desses volumes correspondia a uma das partes da obra. As excentricidades das Memórias de um Sargento de Milícia. Essa obra se distancia da média sensibilidade romântica por algumas razões. As histórias não envolvem personagens de classes dominantes, mas sim pessoas de baixa renda. A personagem central não é herói nem vilão. Trata-se de um anti-herói, malandro, de natureza picaresca, isto é, próximo do pícaro espanhol. As cenas não são idealizadas, mas são cenas reais e se apresentam em aspectos pouco poéticos da existência. A ausência de moralismo recusa da ideia de que as ações humanas se dividem necessariamente entre boas e más, que é uma das características presentes no romance romântico. Troca do sentimentalismo pelo humorismo, do estilo elevado e poético pelo estilo tosco e direto, sem torneios embelezadores, e o estilo é oral e descontraído, diretamente derivado da conversa ou do estilo jornalístico da época. Alguns críticos chegaram a classificar esse romance Memórias de um Sargento de Milícia como um romance pré-realista, como o crítico José Veríssimo, enquanto que o crítico Antônio Cândido demonstrou que se trata de um romance propriamente romântico, com peculiaridades e excentricidades. Em relação ao estilo, a obra apresenta um estilo descontraído, do jornal ao romance. Todas as suas personagens pertencem às camadas populares. Tem uma linguagem simples e direta, praticamente sem metáforas ou sem refinamentos retóricos. As descrições da obra apontam para 2 direções. Ora, para um retrato vivo da indumentária, costumes, logradouros públicos e instituições do Velho Rio. Ora, para a exageração dos traços físicos das personagens e das situações. O exagero configura as caricaturas, o que torna o romance popular. Em relação à técnica de enredo e às personagens, As Memórias de um Sargento de Milícia têm foco narrativo em terceira pessoa, com narrador observador. O romance possui algumas propriedades de romance histórico, por exemplo, se detém a captação de cenas e costumes do passado. Uma outra característica que traz propriedades de romance histórico é situar o leitor em relação ao tempo, em relação à época. Bem no início da obra Memórias de um Sargento de Milícias, o autor diz: era no tempos do rei. Então já é possível observar que a obra se passa na época do reinado de Dom João VI. Trata-se também de um romance de costumes com propriedades picarescas.
Sua ação é episódica e parcelada. O romance picaresco, expressão que deriva do termo pícaro, que é uma espécie de personagem marginal que vive ao sabor do acaso. Nesse tipo de romance, as personagens são tipos sociais. Várias não possuem nome no livro. Elas se designam pela profissão ou pela condição social que possuem, como o barbeiro, a cigana, a parteira, o fidalgo, o mestre de cerimônias e etc. Esses personagens se encaixam na característica de tipos alegóricos, pois não possuem profundidade psicológica e são como caricaturas de uma classe social, ou seja, o povo, a classe média carioca da época. Uma das características dessa obra que traz lembranças de obras realistas é a inclusão do leitor dentro da obra. Um dos importantes traços estilísticos de Memórias é a constante referência do narrador ao leitor. Isso certamente tem a ver com o propósito de estabelecer um suposto diálogo amigável com o público do jornal. Isto é, esse traço revela o interesse de facilitar a recepção da obra, como deixa ver o seguinte fragmento. Dadas as explicações do capítulo precedente, voltemos ao nosso memorando, de quem por um pouco nos esquecemos. Apressemo-nos a dar ao leitor uma boa notícia. O menino desempacara do F e já se achava no P, onde, por infelicidade, empacou de novo. Observem que aqui o narrador conversa com o leitor. Essa característica nos remete a uma das características gerais do romantismo, que era agradar o público. Ou seja, nesse sentido de se aproximar do leitor, nesse sentido de conversar com o leitor dentro da obra, traz uma espécie de proximidade do narrador com o leitor. E isso faz com que esse leitor se torne apegado a essa leitura. Manuel Antônio de Almeida faz questão de manter o equilíbrio emocional, primando pela clareza e ridicularizando todo e qualquer transbordamento emotivo em suas personagens. Nesse sentido, podemos observar que, apesar de pertencer ao estilo romântico, Manuel Antônio de Almeida se afasta das características dos demais romancistas da época, pois ele se afasta de toda e qualquer forma emotiva dentro da sua obra. Esse aqui é um trechozinho do início da obra Memórias de um Sargento de Milícias e que mostra o momento em que Leonardo Pataca e Maria das Hortaliças se encontram. Observem a característica. Era no tempo do rei, fora Leonardo Pataca, Algibebe em Lisboa, sua pátria. Aborrecera-se e viera para o Brasil, mas viera com ele, no mesmo navio, uma certa Maria das Hortaliças, quitandeira das praças de Lisboa, salva, rechonchuda e bonitota. Então aí mostra o encontro deles, né? Como foi a primeira flertada deles. Foi uma pisadela e um beliscão. E a partir daí nasceu Leonardinho, o personagem principal da nossa história. Espero que tenham gostado dessa análise. Até a próxima. Tchau, tchau.